A humanidade sempre olhou para as estrelas em busca de vida extraterrestre, mas ainda não encontramos nada. Alguns pesquisadores, no entanto, acreditam que deveríamos examinar mais atentamente nosso próprio planeta para a possibilidade de que uma civilização alienígena avançada tenha existido aqui na Terra antes dos humanos. Embora a ideia de uma espécie exótica vivendo na Terra muito antes dos humanos possa parecer exagerada, há muitas razões pelas quais isso pode ser uma possibilidade. Várias civilizações avançadas do passado deixaram legados misteriosos, mitologias intrigantes e desapareceram sem deixar vestígios. Assim, seria possível que uma civilização alienígena avançada tenha existido na Terra antes de nós e influenciado as primeiras civilizações? Prepare-se para explorar essa e outras questões fascinantes. Há uma grande questão que muitos não consideram, pois estamos tão ocupados procurando vida extraterrestre entre as estrelas, em como sabemos que somos a única espécie avançada que já existiu em nosso planeta natal. Considere por um momento que temos evidências de humanos modernos por cerca de 200 mil anos, mas a vida na Terra existe há cerca de 3,5 bilhões de anos. Isso deixa um enorme intervalo de tempo pré-humano que poderia ter permitido o surgimento e queda de várias civilizações pré-humanas, ou até mesmo de espécies não humanas. Imagine, por um momento, uma raça alienígena com tecnologia avançada aqui mesmo na Terra. Claro, não haveria muitas evidências dessas civilizações desaparecidas, devido à ação das placas tectônicas. Após apenas alguns milhões de anos, qualquer coisa na superfície da Terra estaria no fundo do oceano, e aqueles antigos fundos marinhos se tornariam montanhas ao longo do tempo. Poucas evidências sobreviveriam a algumas centenas de milhares de anos, quanto mais milhões. Uma ideia intrigante surgiu da série de ficção científica britânica Doctor Who, a hipótese siluriana. Nesta série, os silurianos são humanoides reptilianos tecnologicamente avançados que viveram na Terra muito antes dos primeiros humanos. Eles surgiram durante o período siluriano, uma era geológica que ocorreu entre 443 e 419 milhões de anos atrás. Em algum momento durante este período, os silurianos entraram em hibernação devido a um evento cataclísmico, despertando milhões de anos depois, quando a humanidade havia se tornado a espécie dominante na Terra. A hipótese siluriana é um experimento mental interessante que considera a capacidade da ciência moderna de detectar evidências de uma civilização avançada anterior que pode ter existido na Terra, talvez milhões de anos antes dos humanos. Se civilizações avançadas existiram em um passado distante, seus restos mortais e tecnologias poderiam ter erodido ou sido enterrados sob camadas geológicas, tornando difícil a detecção com nossos métodos atuais. Astrofísicos como Adam Frank e Gavin Schmidt propuseram a hipótese siluriana em 2018, explorando a possibilidade de detectar uma civilização avançada anterior no registro geológico. Eles acreditam que tal civilização poderia ter existido devido à quantidade suficiente de carbono fóssil para alimentar uma civilização industrial desde o período carbonífero, cerca de 350 milhões de anos atrás. Schmidt estudava exoplanetas em busca de indícios de mudanças climáticas que poderiam indicar a presença de uma civilização industrializada e avançada. Cientistas usando vários métodos para estimar temperaturas na Terra descobriram que, há 55 milhões de anos, as temperaturas globais subiram de 9 para 14 graus Fahrenheit. Esse aumento drástico na temperatura global, conhecido como máximo térmico do Paleoceno e Eoceno, poderia ser evidência de uma civilização avançada que utilizou intensamente o carbono. Talvez houvesse indícios de fontes de energia geotérmicas, anomalias na composição química de sedimentos devido a fertilizantes artificiais, ou a presença de isótopos como plutônio 244, que não ocorrem naturalmente fora de uma supernova. Tais evidências poderiam indicar que uma civilização avançada existiu na Terra. É possível que um meteoro ou a erupção de um vulcão monstruoso tenha causado máximo térmico, ou que uma civilização industrial avançada tenha surgido e caído, semelhante ao que pode acontecer com a nossa civilização. Isso pode ser um destino comum para todas as espécies avançadas, ascensão e queda das civilizações fluindo tão naturalmente quanto as mudanças das estações. Esse ciclo no universo é irônico, criando espécies cuja tecnologia traz o fim que tentam evitar. Apesar de quão popular e intrigante a hipótese siluriana pode ser, ela permanece apenas um experimento mental. Embora pareça improvável que espécies exóticas avançadas estejam hibernando nas profundezas do planeta esperando para acordar, é teoricamente possível que outras espécies ou civilizações avançadas tenham existido antes dos humanos. Aqui estão algumas razões pelas quais os cientistas consideram essa possibilidade. Eventos de extinção.
a Terra experimentou múltiplos eventos de extinção em massa ao longo de sua história. Esses eventos poderiam ter exterminado espécies avançadas e suas civilizações, deixando pouco ou nenhum traço. Houve pelo menos 5 grandes eventos de extinção. Em um evento de extinção em massa, pelo menos 75% das espécies são dizimadas em um curto período, geralmente inferior a 2 milhões de anos. Uma civilização avançada na Terra poderia ter sido apanhada em um desses eventos, causando seu desaparecimento completo. Falta de provas. A ausência de evidências conclusivas não refuta necessariamente a existência de espécies avançadas. Os processos geológicos da Terra, incluindo erosão, placas tectônicas e sedimentação, podem apagar gradualmente os sinais de civilizações passadas ao longo de milhões de anos. Busca por vida extraterrestre. O estudo de extremófilos, organismos capazes de sobreviver em condições adversas, levou alguns cientistas a considerar que a vida poderia ter surgido na Terra mais de uma vez, potencialmente levando a múltiplas espécies avançadas. Complexidade dos artefatos tecnológicos. Civilizações avançadas provavelmente deixariam para trás artefatos tecnológicos, mas esses artefatos podem ser difíceis de identificar devido à sua idade e às transformações ao longo do tempo. Além disso, talvez ainda não compreendamos totalmente a natureza de tais artefatos. Apesar de não haver qualquer evidência de não-humanos, algumas civilizações humanas foram muito avançadas para seu tempo, levando a especulações sobre influência extraterrestre. A hipótese do astronauta antigo sugere que seres extraterrestres avançados visitaram a Terra em tempos antigos e influenciaram a civilização humana. Autores como Erich von Däniken popularizaram essa ideia em seu livro Em Carruagens dos Deuses. Civilização do Vale do Indo. Esta civilização existiu no que é hoje a Índia e o Paquistão modernos, aproximadamente de 3.300 a 1.300 a.C. Os habitantes tinham cidades bem planejadas com infraestrutura avançada, como ruas em grade, sistemas de drenagem e edifícios públicos. Eles também tinham um sistema de escrita indecifrável até hoje. Egito Antigo. Apesar de sabermos muito sobre o Antigo Egito, certos aspectos de sua cultura e tecnologia ainda são debatidos. A construção das pirâmides em Gizé, especialmente a Grande Pirâmide, e obeliscos maciços feitos de uma única peça de pedra permanecem mistérios. A mitologia egípcia, com deuses como Amun-Ra e Toto, levanta questões sobre possível influência alienígena. Civilização Maia. Reconhecida por sua matemática, astronomia e sistema de calendário, a civilização maia na Mesoamérica colapsou repentinamente por volta do século IX. O calendário maia era complexo e sofisticado, levando a especulações sobre influências extraterrestres. Antiga Mesopotâmia. Os sumérios do sul da Mesopotâmia desenvolveram uma das primeiras civilizações na Terra entre 3.500 e 1.700 a.C. Muitas invenções modernas vieram da Mesopotâmia, como a roda, a agricultura, matemática avançada, urbanização e transporte. A mitologia suméria menciona os Anunnaki, antigos deuses que, segundo a hipótese dos astronautas antigos, eram seres extraterrestres que visitaram ou influenciaram a Terra no passado. Embora tais seres extraterrestres sejam especulativos, alguns pesquisadores acreditam que, se existissem civilizações não humanas avançadas, encontraríamos alguma evidência, talvez um fóssil de uma criatura não identificada. Um artefato misterioso é o mecanismo de Anticítera, descoberto em 1901 no naufrágio de Anticítera, ao largo da costa da ilha grega de Anticítera. Datado de cerca de 65 a.C., este dispositivo complexo consistia em uma série de engrenagens interligadas feitas de bronze e era usado para rastrear as posições dos corpos celestes. Considerado o primeiro computador analógico do mundo, seu propósito e origem ainda são um mistério. Alguns sugerem que foi construído por volta de 204 a 178 a.C., mas máquinas semelhantes não apareceram novamente até o século XIV. Embora a ideia de civilizações avançadas pré-humanas seja intrigante, ela permanece um tópico de especulação. Se gostou do vídeo, deixe seu like, e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado por assistir.